Pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui nessa luz que está um pouquinho forte. Deixa eu só organizar aqui, peraí. Bom, boa tarde, sejam muito bem-vindos, tá, ao nosso 5º Congresso Interdisciplinar de Pesquisa, Iniciação Científica e também de Extensão Universitária do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. Nós estamos com um grupo menor, mas já tem algumas pessoas, né, que estão acessando. Eu estou pensando de nós começarmos já a apresentação. Tá? Nós já esperamos aí, né, uns 5 minutos, aliás, uns 10 minutos. Né? Então, em respeito aos alunos que já estão aqui, nós podemos começar. Eu sou a professora Maísa, vou conduzir a banca de hoje. Nós temos os trabalhos aqui, né, de engenharia. Esse congresso, que é a 5ª edição, ele acontece presencial, mas esse ano, devido, né, à pandemia, como todos nós sabemos, ele está acontecendo numa modalidade diferente. Né? Então, é uma experiência nova para muitos de nós. Tem alunos aqui que eu acredito que já apresentou trabalhos em outras ocasiões de forma online, mas pode ser que um ou outro seja a primeira vez, tá? Então, a experiência única, mas temos aí a oportunidade de ter pessoas também de diversas regiões, né, do Brasil. Ontem nós tivemos a banca de engenharia também, e foi muito proveitosa. Nós tivemos um número excelente, né, de alunos e também de apresentações, ok? Vocês estão conseguindo me ouvir tranquilamente? Certo? Tranquilo? Sim. Então tá bom. Nós podemos fazer da seguinte forma, né? É um pouquinho diferente as apresentações, mas não muda muito o que acontece no presencial. Então, nós temos uma ordem, que inclusive é a ordem que vocês receberam, das apresentações. Então, nós vamos seguir essa ordem, tá? Caso algum aluno tenha alguma dificuldade na hora que começar a apresentar, né, de conexão, e de repente a conexão começar a cair, a gente ele para um pouquinho, ou então a gente passa para o próximo grupo, e ele apresenta, o aluno aí reinicia o computador e tudo mais, e aí nós damos sequência, ok? A apresentação, ela tem um prazo de 12 minutos por grupo. Então, à medida que vocês, né, colocou o slide, começou a apresentação, eu falo com vocês, olha, estamos começando agora e já marco o tempo. Se eu perceber que vai estender um pouquinho, eu já dou um toque, né, no grupo, mas geralmente o pessoal tem conseguido apresentar aí dentro do tempo, tá? É claro que a gente não vai interromper a apresentação, mas é mais para ficar atento. Olha, está faltando 12 minutos, para não sair muito, né, do nosso cronograma. Então, nós temos hoje oito trabalhos, nós vamos apresentar primeiramente 4, e esses 4 vão ser apresentados, né, seguidamente, e aí nós podemos parar, né, para ter as reações, as falas, alguma pergunta. Depois disso, a gente para um pouquinho para o café, né? Aí vai ser um cafezinho, seria muito bom se nós estivéssemos tomando café juntos, comendo aí um pãozinho de queijo, mas o próximo congresso do ano que vem a gente faz isso, tá? Inclusive, vocês já estão convidados. E aí a gente retoma na segunda parte para as demais apresentações. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tudo bem. Nós temos aqui, então, na nossa sequência, o primeiro grupo, né, para apresentar o uso do método dos elementos finitos para o cálculo dos deslocamentos entre listas. É isso? Isso. A Mós e a Thaís. A Mós eu já vi que está, e a Thaís também. Vocês já estão prontos para apresentar? Tranquilo? Podemos começar?
Podemos. Tá. Vocês mesmo vão passar a apresentação de vocês? Foi melhor para a senhora, sinceramente. Vocês preferem o Patrick, a moça? Patrick, né? Então, eu vou baixar aqui, peraí. Já está baixado, aliás. Deixa eu ver aqui. Só tirar esse aqui. Já já compartilho aí com vocês a tela. Ok, vamos lá. Estão conseguindo visualizar, ok? Sim. Então, ó, vou colocar no modo de apresentação. Podem começar, tá? Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade que a universidade nos proporcionou estarmos aqui, demonstrando nosso trabalho, e a oportunidade também de conhecer novas pessoas na área da engenharia e outras instituições. Agradecer ao programa PIBIC, que investiu em nós para que pudéssemos estar aprofundando nesta área de trabalho, e a todos os presentes nesse dia. Pode passar. Pode passar? Patrick, você aproxima só um pouquinho mais a sua voz para ficar, para a gente ouvir um pouquinho mais a sua voz, tá? Melhorou? Melhorou. Então, bom, métodos de elementos finitos aplicados ao deslocamento de uma treliça. O objetivo desse trabalho é demonstrar e exemplificar a utilização do método ao sistema estrutural, que nesse caso vai ser a treliça. Pode passar. Bom, os tópicos a serem abordados nesse trabalho serão métodos de elementos finitos, e a gente vai estar contando um pouco do que ele é, das treliças, e a aplicação do método ao sistema estrutural estudado. Bom, o método de elementos finitos foi um sistema desenvolvido por Walter Ritz por volta do ano de 1909. Sua intenção era descobrir resultados aproximados de sólidos deformáveis. Uma curiosidade que futuramente, no ano de 1943, Richard Courant aplicou novos métodos ao sistema de Ritz, que foram funções lineares de formas triangulares. A priori, o sistema é utilizado ainda no sistema de Ritz. Você pode voltar um pouco. E, Volta um. desculpa. A priori, ainda o sistema é utilizado no método de Ritz, que prevê dividir um domínio infinito em subdomínios finitos, triangulares ou quadriláteros. Pode passar. Bom, as treliças são um sistema estrutural formado por elementos rígidos, da ligação de elementos rígidos, como barras de madeira ou aço, que são os materiais mais utilizados. Sua interação permite que ela receba forças em seus nós, e deixando que suas barras recebam apenas esforços de tração ou compressão. Não se sabe a origem das treliças, mas acredito que tenha sido por volta do século XVIII. E no século XIX, Alexandre Graham Bell aplicou novos métodos ao sistema, permitindo que seja usado até hoje, na parte estrutural ou na parte de cobertura e várias outras áreas. Essas são as barras que compõem uma treliça. Certo? O banzo superior é essa barra superior. A diagonal são todas as barras diagonais de uma treliça. A montante é todas as barras verticais de uma treliça. E o banzo inferior é essa barra principal inferior da treliça. Pode passar. Bom, esse foi o caso de estudo que nós tivemos demonstrando. É uma figura de uma treliça plana, conforme a figura 1. Podemos ver que no nó 3 ela tem uma força de 1.500 newtons,
No nó 4, uma força de 1000 newtons. No nó 5, ela tem um engaste que restringe em duas direções. No nó 2, ela tem um rolete na horizontal que restringe um deslocamento vertical. E no nó 1, ela é livre em duas direções. Nós enumeramos essa treliça, pode ver que o número em preto, eles são o número de nós desta treliça, portanto 5 nós total. O número em vermelho são números de barras que compõem essa treliça, portanto são 7 nós. E os números que dão em azul são os números de graus de liberdade da treliça, portanto são 7. Esses são os dados que compõem essa treliça, que é o modo de elasticidade de 1,99 vezes 10 a 10 para a primeira, newton por metro quadrado. A área de seção é de 0,009 metros quadrados e o coeficiente de posições de 0,3. Bom, antes de ir para o exercício em si, foi utilizado também a matriz de GTs, que é um sistema de equações diferenciais e simétricas, que, por sua vez, em conjunto com o método dos elementos finitos, se obtém equações matriciais. Esta é a equação que compõe ela, onde o K ele é a matriz de GTs do elemento, o U é o vetor de deslocamento e o F são as forças nodais do elemento. Aqui nós fizemos uma tabela da numeração de graus de liberdade da estrutura, onde aí nós marcamos o nó 1, ele é livre em X e em Y, portanto 1 e 2, e assim sequencialmente. No nó 2, ele é livre em X, portanto 3, e restrito em Y, portanto barrinha. No nó 3, ela é livre em X, portanto 4, e no Y, livre em Y, portanto 5. No nó 4, ela é livre em X e Y, 6 e 7, e no nó 5, ela é restrita nas duas direções. Bom, esse é o vetor de localização do elemento 1. O elemento 1, conforme a nossa figura, que está escrito em vermelho, ele é formado entre as barras 1, entre os nós 1 e 3, portanto, os graus de liberdade 1 e 2, 4 e 5. E aí fizemos uma matriz local para o elemento 1, que é conforme mostra a imagem ao lado. Aqui é a matriz global do elemento 1, onde nós transmitimos de 1 e 2 fica nas linhas 1 e 2, e depois o 3 vira 4 e o 4 vira 5, conforme mostra a imagem da matriz. Essa é a matriz global final, que é onde engloba todos os elementos da barra, seriam 7 elementos, certo? Foram feitas todas as matrizes locais para todos os elementos, e essa matriz global total, onde engloba todos os elementos dessa treliça. Bom, os resultados que nós obtivemos, aplicamos o método dos elementos finitos ao sistema estudado, pegamos os dados desta treliça também, e aí aplicamos para uma simulação em um software F-Cube. E a figura 2 ela vai ilustrar a configuração deformada da treliça, com suas reações. Essa é uma tabela que fizemos de todos os deslocamentos, certo? Para o deslocamento 1, os resultados simulados foram de 0,740 vezes 10 à quarta metros. Para o deslocamento 2, foi de menos 1,066 vezes 10 a menos 4 metros. Para o deslocamento 4, foi de menos 0,154 vezes 10 a menos 4 metros. E para o deslocamento 5, foi de menos 1,613 vezes 10 a menos 4 metros. E a reação no nó 2 foi de 8.000 newtons, e a reação no nó 5 foi de menos 5.500 newtons. Essa, então, é a configuração da treliça, com as suas reações, na parte deformada. Podemos ver essa em verde, que é o estado original dela, quando ela foi produzida. E ao longo do tempo, com as suas cargas e suas áreas deformadas, é o jeito que ela vai ficar após um certo tempo. E esse fica exemplificado em azul. Bom, a conclusão desse trabalho é que o método dos elementos finitos foi aplicado nesse sistema estrutural, que é a treliça. Conseguimos descobrir
os deslocamentos dessa treliça e também foi aplicada a matriz de rigidez para cada elemento dessa treliça, que foram 7. Foi apresentada a matriz global total, que foi demonstrado, e também foi modelado em software RTools. Nós tínhamos a oportunidade de calcular com outros programas que poderiam ter mais resultados. Porém, por conta da pandemia, ficou uma parte meio restrita nessa área por não poder ter encontros tal na faculdade. E os resultados teóricos foram comparados e modelados e obtivemos esses resultados. Bom, essas são as referências que nós obtivemos, certo? Para a idealização deste trabalho, e gostaria de agradecer aqui a oportunidade que a universidade nos proporcionou, agradecer também ao PIBIC, que investiu em nós para que pudéssemos estar desenvolvendo esse trabalho, aprofundando mais, e gostaria aqui de deixar também a minha solidariedade a todas as famílias que perderam os seus entes queridos, e um grande abraço a todos. Boa tarde e muito obrigado. Obrigado. A gente tem ainda um tempinho, né, para vocês. Quer acrescentar alguma coisa, Patrick ou Thaís? Fiquem à vontade, ainda tenho aqui. Vocês ainda têm um minuto, ainda dá um tempinho para falar. 1 ou 2, né? Olá, Tudo tudo bem? O Amos Patrick, ele é meu aluno de iniciação científica aqui em Araraquara e a gente viu no congresso uma oportunidade para ele poder ter essa experiência de apresentar o trabalho dele, que ele nunca tinha feito uma apresentação assim, né? Então, a nossa ideia era que ele tivesse essa experiência. Então, mesmo assim, de forma remota, eu acho que foi uma boa experiência para ele, né? E a gente está esperando a aprovação ainda de um outro congresso. E a gente começou o trabalho juntos, fazendo reuniões sempre, e é o que ele falou mesmo, com a pandemia a gente teve que se afastar um pouco e se reajustar, assim, trabalhar à distância, mas ainda bem que deu para chegar a uma conclusão, fechar o trabalho, e esse mês ele está fechando a iniciação científica dele, e essa apresentação, assim, fechou com uma boa meta esse projeto. Professora Thaís, isso? Isso. Seja muito bem-vinda, né? A você, ao Patrick também. Agradecemos, né, a participação de vocês, não só de vocês, mas dos demais alunos, né? Para a gente é uma honra também ter vocês aqui participando conosco. Agradeço a vocês e também os demais alunos. É muito bom, né, a gente ter o aluno já começar, né, desde da graduação, né, nos processos de iniciação científica, né, isso aí é um bom caminho, né, e a apresentação teve todo o processo aí, né, da metodologia, do que foi alcançado, então nós agradecemos, e é isso mesmo, e a apresentação, né, de forma online, eu acho que ela é um grande desafio, porque a gente apresentando presencial, você tem as pessoas, né, ali, e nós gostamos, o ser humano gosta desse contato, desse olho a olho, e aqui, né, de forma online, é um grande desafio para nós, né. Inclusive, gente, essas apresentações, elas estão sendo gravadas, cada banca, depois nós vamos disponibilizar, tá, no site do Congresso, tá? Daqui a uns 20 dias já saem os anais, acredito que na semana que vem os alunos já recebam também os certificados, né? Então isso é uma grande experiência, é diferente. Eu estou aqui agora falando com vocês, né, e eu gosto de olhar no olho, e a gente fica aqui olhando, né, para essa câmera, nem é a câmera, né, essa bolinha pequenininha,
Mas que bom, né, que os alunos estão conseguindo fazer, e é isso mesmo. Vocês são de Araraquara, São Paulo. Isso, São Paulo. São Paulo. Ah, sim. Ele está se formando esse ano engenheiro civil, Uhum, terminando o projeto de iniciação científica. muito bom. Ah, morei 6 anos em São Paulo, em São Bernardo do Campo. Aí conheço ali, conheço Araraquara, conheço muito, né? Andei muito lá em São Paulo, trabalhei em Mogi das Cruzes, Guarulhos, São Caetano. São Caetano é perto ali, né? Mas tem um carinho muito grande, né? Pelos paulistanos, né? Um grande carinho. Muito obrigado. Depois nós vamos passar, então, para as reações, né? Se alguém tiver alguma dúvida, e falar para vocês, obrigado, viu? Obrigado, professor. Obrigada. Gente, nós vamos então passar para o próximo grupo. É a Isabela. Isabela está? Deixa eu ver se ela já chegou. Acho que ainda não, né? Então vamos passar para o próximo. Temos aqui o Rinaldo e Sara. Estão aí? Acho que ainda não, né? Nós temos, aliás, eu vou olhar pelo nome. Nós temos aqui. Qual o grupo que está aí? Aline. Estou vendo a Aline. Deixa eu ver se tem o nome da Aline aqui. Aline, tudo bem? Não sei se a Aline vai. Qual o grupo que está aí para apresentar? Desculpe, teve uma Aline ontem. Hoje eu não sei se tem a Aline, porque eu estou vendo a Aline aqui junto. Tá, Aline? Me desculpe. Aline Araújo. Achei que você estava em algum grupo para apresentar hoje. Os demais que estão aqui agora, tem alguém que está representando algum grupo no trabalho, a ser apresentado, os trabalhos que estão na relação? Acho que os demais são mesmo, são ouvintes, né? Gente, nós vamos ter que fazer o seguinte, então. Como os demais grupos ainda não entraram, ontem correu mais tranquilo, né? Porque o pessoal entrou logo no início e a gente eles foram fazendo as apresentações. Às vezes acontece de aluno também entrar em outra banca e acaba que ele apresenta em outra banca. Vamos aguardar um pouquinho, embora isso aconteça às vezes também no presencial, né? Nós vamos aguardar um pouco, uns 10 minutos, para a gente esperar os outros grupos, alguém, né, dos outros grupos acessar e poder apresentar. Tudo bem? Então, vou dar um tempinho aí de uns 10 minutos, agora são 15h05. Isso, 15h05. Aí, às 15h15, eu retomo de novo, né, e ver se já tem pessoas dos outros grupos para fazer as próximas apresentações. Combinado? Então, vou fechar um pouquinho. Pessoal, voltamos aqui.
Eu estou vendo aqui nos trabalhos, nós tínhamos dado uma pequena pausa, né, para ver se a outros alunos conectasse a nossa reunião para continuarmos aí as apresentações. Eu verifiquei que o Marcos Túlio, tudo bem, Marcos? Marco Túlio? Isso, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia? Você acessou o seu trabalho está aqui como último. Então, o que que nós estamos fazendo? À medida que o pessoal vai acessando, nós vamos fazendo as apresentações, tá? Uhum. Os rios em detrimento do moderno, Operação Isso. BH Nova 65, Nova Isso. 66, é isso? E as águas do Isso. horizonte. Uhum. Isso Pronto? mesmo. Pode apresentar agora seu trabalho? Posso, sem problemas nenhum. Posso sim. Hoje nós estamos com um grupo menor hoje. Não. Temos um grupo Tudo menor. bem. Tem problema não. Seja muito bem-vindo, obrigado, tá, pela sua Eu que agradeço. participação. Eu que agradeço pela oportunidade de estar apresentando, né? Eu vou compartilhar a minha tela. Bom, Tá. primeiramente, só para, né, me apresentar, meu nome é Marco Túlio, eu sou graduado em Relações Internacionais pela PUC Minas e estou compartilhando a minha tela aqui agora. Os trabalhos serão, as apresentações estão sendo gravadas, então depois nós vamos disponibilizar. Então, várias Ótimo. pessoas terão acesso também posteriormente, tá? Ótimo, À tranquilo. vontade, viu? Tá, joia. Vocês já estão... você já está vendo a minha tela? Não. Você clicou em... peraí, só um minuto. Deixa eu colocar você como co-anfitrião, que aí você consegue... Eu tinha me esquecido disso, perdão. Ah, ótimo. Consegue compartilhar, agora já tá, viu? Tá, joia. Acho que você passou para uma outra pessoa, para nós, o co-host. Se você puder trocar novamente. Ai, me perdoa. Vou Não, tudo bem, não tem problema. Não. colocar aqui. Vê se agora Aí, tá ok. agora deu. Tá. Acho que agora vai dar certo. Vocês estão vendo minha tela? Ok, viu? Tá, né? Ok. Então, o meu trabalho, como, né, já foi falado, se chama Os Rios em Detrimento do Moderno, né? E, bom, qual que é, assim, o intuito, né? O intuito é falar dos rios invisíveis de Belo Horizonte, né? Para quem não sabe, e muitas pessoas não sabem, aqui em Belo Horizonte há a existência de uma quantidade de córregos, de cursos de águas que são invisibilizados, que aparentemente, né, consideram-se que eles não existem, mas eles estão aqui, né, eles existem, e o meu trabalho, ele visa falar sobre isso, ele visa elucidar essa temática, né, e o intuito, né, o objetivo geral é falar explicar e compreender como que esses rios foram tratados, né, pela Operação BH Nova 66. Aí eu estou fazendo esse recorte dessa operação, né, que é uma operação realizada por Belo Horizonte no ano de 1966, e como que essa operação tratou esses rios de uma forma tal, em um contexto com uma retórica modernizante, né? Então, a partir dessa retórica, desse contexto de modernização, essa operação, né, realizada pela prefeitura de BH, tratou os rios de uma maneira específica que eu vou aqui né, explicar para vocês aqui agora. Então, o primeiro passo que a minha apresentação dá, que o meu artigo dá, né, é sobre o que é modernidade, né? E aí o trabalho tem né, uma pegada mesmo sociológica, né, para a gente poder entender essa parte prática antes, né, depois, né? Então, a modernidade nesse contexto, falando de uma forma orientada, né, a modernidade é uma perspectiva de vida pautada pelo economismo, né? Então, você não dá para falar de modernidade sem pensar no economismo. E o que seria esse economismo? Seria a vida social pautada pelo lucro, né, pelo ganho econômico e pela maximização desses ganhos, né?
E o segundo ponto, né, que é importante da gente poder entender, é que essa modernidade carrega consigo uma urbanização, né, que é resultado dessa industrialização. Então, você pensa no processo de industrialização das sociedades, né? Então, você pensa, consequentemente, na passagem e na migração das pessoas, né? Do campo para os centros urbanos, né? E isso inclui a cidade de Belo Horizonte. Na América Latina, a gente não pode falar de modernidade antes do final do século XIX, né? Então, a modernidade só pode ser pensada na América Latina a partir desse momento, muito por conta do seu período, né, colonial, que foi, né, que vigorou-se por alguns séculos, né? Então, não dá para a gente pensar a modernidade antes desse período. E falando um pouquinho de uma forma um pouco mais orientada, né? Pensando na fase em que a modernidade na América Latina se encontra na década de 1960, há um grande enfoque na industrialização, que é muito apoiada pelo pensamento cepalino, né? O pensamento cepalino, na verdade, a CEPAL, né, é uma organização que está vinculada ali à ONU e que produz material, que produz conhecimento sobre a América Latina em uma perspectiva econômica. Então, a CEPAL preza ali pela industrialização dessa região, visando a superação do subdesenvolvimento, né? E, ao mesmo tempo, detecta-se, né, já nessa década, um aumento nas desigualdades sociais, né? Então, a década de 1960 e a fase em que se encontra a América Latina nesse período, nessa década, é muito pautado por esses dois aspectos, né? Industrialização e o reconhecimento do aumento das desigualdades, né? Então, vou passando aqui um pouquinho mais para frente. O meu artigo adota um olhar crítico à modernidade, né, a esse processo que eu acabei de explicar, através de uma abordagem socioespacial que prevê, né, a supressão dos interesses, não a supressão, né, eu já ia assim, me expressando errado, não é a supressão, mas é assim, é o compartilhamento, né, talvez, de algumas pautas que deveriam ser ali tratadas como prioridade também, né? Então, pautas como o meio ambiente, na modernidade, tende a ser deixado de lado em detrimento dessa pauta econômica, né? E o que a abordagem, né, socioespacial que eu trouxe, né, é de questionar isso e de repensar, né, esse processo, no sentido de, olha, será que não vale a pena a gente repensar isso? Será que não vale a pena a gente trazer pautas que talvez sejam do interesse local, né? Porque quando a gente pensa em modernidade, a gente está pensando em mercado global, né? Consequentemente, não dá para a gente falar de globalização sem pensar em modernidade. Então, essa globalização traz para alguns locais, né? E aí incluindo Belo Horizonte e a América Latina como um todo, esse mercado global traz esses interesses econômicos que muitas vezes não são os mesmos e não falam dos interesses locais, das comunidades locais, né? Então, muitas vezes, o quesito, né, o campo econômico que é dominado por muitos atores que não pertencem a esses locais são priorizados em detrimento de algumas questões como o meio ambiente, né, e como a preservação do espaço local são deixados de lado nesse contexto. E aí, passando um pouquinho mais para frente, falando de Belo Horizonte nesse contexto, né, e falando já dos rios e das águas de Belo Horizonte, há uma deterioração dos rios e das águas da cidade, sempre prezando pelo desenvolvimento econômico e a urbanização da cidade. Então, quando a gente pensa, né, no surgimento da cidade, na construção da cidade, né, você percebe que desde o início a planta de Belo Horizonte, que Belo Horizonte é uma cidade planejada, né, foi uma cidade planejada, quando você pensa na planta inicial do perímetro urbano de Belo Horizonte, você percebe que os rios e as águas, na verdade, estão ali atravessados nessa planta, né? Ou seja, isso demonstra para a gente que os rios e as águas, né, os córregos da cidade sempre foram deixados em segundo plano aí nesse contexto de construção, de urbanização da cidade de Belo Horizonte, né? E acompanhado a isso, os rios e as águas, eles sempre, desde o início, né, foram poluídos, né? Foram espaço para que se jogasse mesmo os dejetos, né? Até da própria construção da cidade, muito do que sobrava da construção, muito da sujeira né, da construção da cidade ia para os rios e para as águas. Depois essas águas começaram a receber a sujeira da própria população, que começava a se
estabelecer na cidade, né? Então, desde o início, é uma constante, né? Belo Horizonte sempre, as águas, né, de Belo Horizonte sempre foram receptáculos de esgoto, né? E de sujeira mesmo. E esse discurso desenvolvimentista, né, que marcou desde sempre a cidade de BH, tornou-se mais intensa nos anos 40 e teve como ápice ali a década de 1960. Seguindo um padrão mesmo, né, uma regra, né, regional, né, como eu já havia falado anteriormente, né. Então, na década de 60, houve uma quantidade de obras visando a metropolização da cidade, e aí é que entra a Operação BH Nova 66, né, e essas obras incluíram a canalização de rios, né, e o que foi algo muito marcante para a Operação BH Nova 66, quando a gente analisa o documento, né, os documentos da operação, é muito perceptível o, o interesse em canalizar os rios, né, a prioridade que eles davam nisso era muito, muito grande. E era algo comemorado, inclusive pela população, né, a população comemorava cada canalização, mas muitas vezes a população se via ali imbuída de um interesse não local, às vezes, né? E muitas vezes isso não é uma coisa nem intencional, muitas vezes isso é uma coisa que a maioria da população nem consegue ter esse discernimento, né? De que muitas vezes você canalizar um rio pode trazer malefícios para a própria população. Né? Então, isso é uma coisa complicada, né? Da gente discutir, às vezes, né? Muitas vezes falta esse entendimento mesmo, e é algo que precisa ser revisado muitas vezes. E, novamente, né, é isso que o meu artigo tende a querer fazer, né? É desse posicionamento que o artigo, meu artigo toma, né? E aí, passando um pouquinho, né, 3 categorias de análise que foram, né, que explicam, né, que nos ajuda a entender e compreender como a operação tratou as águas da cidade, né? E, na verdade, o que acontece é que ela não fez nada de diferente, ela, né, só continuou fazendo aquilo que já era feito, só que de uma forma um pouco diferente. E a primeira coisa que é interessante de se abordar é que a BH 966 é uma operação em que marca o início de um tratamento dos rios como receptáculos e condutores de esgoto, sojada, né, e sistemática, né. Então, assim, se antes ainda havia algumas tentativas de se preservar esses córregos, a partir da BH 966, isso mudou, essa retórica mudou. Então, é muito perceptível que eles tratam como prioridade total você tá ali asfaltando os córregos, você está encaixotando os córregos, enquanto que antes era perceptível um discurso um pouco diferente, né, de tentar mesmo trazer os rios para a cidade, de tentar incluir os rios e as águas, né, de novo, né, como parte da cidade, e a partir dessa operação isso foi deixado totalmente de lado de uma vez por todas em Belo Horizonte, né. Então, se antes já não tinha preservação das águas, a BH 966 veio para enterrar totalmente esse debate, né? E esse debate, né, o que o meu artigo traz é que ele precisa ser retomado, né? E o segundo ponto é que escondeu-se, né, de uma vez por todas os rios. Então, usou-se muito da canalização para esconder os rios, e aí essas canalizações começaram a serem feitas com o uso de galerias de concreto, então escondeu-se totalmente os rios, né? E ainda por cima, que já entra no terceiro tópico, é que, além dessa canalização, houve o asfaltamento, né? Então se canalizava, se encaixotava os rios, e por cima desses rios eram feitas as ruas, né? Que hoje em dia são as ruas aqui de Belo Horizonte, muitas ruas são córregos, né? Por debaixo delas corriam ou correm córregos, né, que muitas vezes a gente nem dá nota disso, né? E tudo isso afeta o meio ambiente, né? Porque você está ali mudando o regime hidrológico das águas, e você torna esses rios mais agressivos, porque você, canalizando, você impermeabiliza o solo, né?
você impermeabiliza ele, impedindo, fazendo com que o rio corra mais rápido. Você tira as matas ciliares, né, que estão ali no entorno desses rios, os tornando ainda mais, né, tornando esse curso mais impermeável ainda, né? Então, tudo isso muda o regime hidrológico e afeta e muito o nosso dia a dia. Tanto é que todo ano, vem e vai ano, a gente continua tendo, né, enchentes, e isso é em decorrência desse tratamento dado às águas, né? Então, só para vocês terem uma ideia aí dos rios, né? Trouxe algumas imagens para vocês terem um pouco da ideia do que eu estou tentando falar aqui. Por exemplo, a gente pensa aqui no córrego Acabamundo, né? Um córrego que passa na Afonso Pena e na rua Professor Moraes. Passa em outras ruas também, mas principalmente aqui são os locais mais notáveis por onde esse córrego passa. O córrego Acabamundo, na década de 20, ele já estava canalizado, mas a céu aberto, e ele era um elemento embelezador da cidade, né? Então, se usava inclusive das balaustradas para poder fazer essa canalização, deixar o rio mais belo, né? E isso contribuía e muito, ou seja, os rios ainda faziam parte, né, da cidade, ainda que canalizados e ainda que já sofrendo o mal da poluição, né? A década de 60, ele já estava em obra, né? Mas ainda dava para ver como ele era a céu aberto. E, por fim, já com a obra da BH Nova 66, aqui é a foto da rua Professor Moraes, né? Totalmente asfaltada, e ninguém sabe, mas o rio está aqui embaixo, canalizado, né? E encaixotado. Isso na época era tido como vitória, mas muitas vezes não se sabe o mal que isso pode trazer, tanto para o meio ambiente como para a nossa própria cidade, né? Para a nossa própria população, né? Então, a apresentação era essa. Aqui estão as referências, né? E estou à disposição aí para conversar e para trocar uma ideia sobre isso aí. Ok. Você consegue tirar a tela agora? Vou voltar aqui para... Muito bom. Vou te voltar como host. Tá, obrigado, viu? Marco Túlio, obrigado pela sua apresentação, né? Muito bem colocada aí a discussão e, assim, muito atual. Você foi falando, eu me lembrei desse alagamento que teve recente, né? Que atingiu, assim, não só ali, né, na Via Expressa, na Tereza Cristina, mas também diversos bairros de Belo Horizonte. E eu lembro de uma reportagem que eu vi, assisti, aí eles falando exatamente, mostrando, né, projetos de fazer, que tinha o rio, né, e o projeto era fazer esse rio aberto e não cobrir, asfaltar, né, não colocar ali o concreto, e fizeram totalmente o inverso, né? Então, hoje nós já estamos assim, acho que esse ano que aconteceu, aliás, foi no finalzinho do ano passado, não foi? Que nós tivemos aquele alagamento, né? Foi no início do ano, né? Não, aliás, dezembro, começou um pouquinho em dezembro, depois veio janeiro, foi em janeiro, não foi? Sim, foi em janeiro. Inclusive, uma nota rapidinha, a rua Professor Moraes foi uma das mais afetadas. E Uhum. muito por conta da vazão do córrego Acabamundo, né? Então, E assim, isso é uma coisa que a gente fica muito triste, né? Porque a gente vê em outros países, tem países aí que tiveram assim, uma dificuldade enorme de tentar conciliar aí o rio, natureza, cidade, e eles conseguiram fazer isso bem feito. Não vou dizer que seja 100%, não tenha nenhum problema, porque, né, tudo tem quando se trata de você levantar uma cidade,
mas a gente vê muitas ideias interessantes relacionadas a isso. E aqui a gente fica triste porque não é só aqui em Belo Horizonte, a gente vê lá em São Paulo, também Rio, entre outras, essa questão de canalizar mesmo os rios. Então, é uma coisa muito triste, né? Em vez de tratar a água, fazer com que esses rios embeleze, como você colocou na foto, né, ali na Fonsfena, isso já é o contrário, né? E isso é um grande problema para a cidade hoje, principalmente Belo Horizonte. Sim, não, é muito isso. É como eu disse, né? Não é um caso isolado, né? É um contexto todo que permite, né? E que faz com que a cidade seja assim. Né? Então, é muito isso mesmo. E tem possibilidades. É possível pensar, né? Em outras possibilidades. Não é uma coisa totalmente fora da, do possível, não. É algo viável de se fazer, de se discutir, né? Então, dá para a gente repensar isso aí melhor. E eu acho que inclui a gente repensar o nosso mundo mesmo, o nosso espaço, É. né? E colocar algumas questões aí que eu acho que sempre é válido, né? Questionar o que precisa ser melhorado, né? Nas pesquisas que você fez, tem você chegou assim a coletar ideias quando você fala assim que é possível fazer, né? Você chegou a verificar sugestões, ideias, projetos em relação a essa questão, principalmente Belo Horizonte? Olha, existem alguns projetos que colocam algumas ideias. A gente tem, por exemplo, o Projeto Manuelzão. Não sei se você já ouviu falar dele, mas o Projeto Manuelzão, ele é um projeto que repensa os espaços da cidade, né? Principalmente os córregos da cidade. Então, faz-se uma quantidade de projetos repensando algumas ruas da cidade, né? Então, Uhum. são inclusive projetos que já existem, né? Por exemplo, em regiões como a Europa, né? Projetos de trazer mesmo o Rio para de volta do espaço, né? Urbano, e é algo que é muito viável, né? Então a gente tem esse projeto Manuelzão, a gente tem alguns autores também que contribuem muito para pensar, né? A repensar o espaço geográfico da cidade. Mas agora, a nível político e municipal, realmente não há nada que indique ou que tente trazer os rios de volta para a nossa cidade. A gente tem, né, claro, hoje em dia a gente tem alguns projetos de despoluição dos rios. Mas Uhum. dos rios, quando a gente fala em despoluição, a gente está pensando nos principais ribeirões. A gente pensa no Ribeirão Arrudas, né? O Ribeirão do Onça, eu acho que tem uma estação de tratamento de esgoto. O Ribeirão Arrudas também possui atualmente, né? Mas assim, são coisas que ainda precisam de mais, não trata tudo, não trata todos os custos de água e deixa muito de lado muitos cursos, né? Que Uhum. ninguém sabe que existem mesmo, né? Você É. fazer uma pesquisa é algo assim aterrorizante. Eu mesmo não sabia da existência de muitos córregos no início do ano. Então, Uhum. isso é algo muito assustador mesmo, né? Eu acho que é É. assustador e algo que precisa ser debatido, né, a meu ver. Marco Túlio, obrigado pela sua apresentação, tá? Muito pertinente, tá? Contribuir aqui conosco. Nós vamos dar prosseguimento, então, às nossas próximas apresentações, tá? Tá bom, obrigado. Obrigado, viu? Eu vou, deixa eu verificar aqui. Nós temos, deixa eu ver aqui os próximos. Nós estamos com um grupo menor hoje, eu já falei antes, né? A gente vai chegando no finalzinho assim de congresso, foram os 4 dias, o pessoal vai ficando um pouco mais cansados, mas estamos aí, né? Deixa eu ver, tem alguém de algum grupo que está aí presente e gostaria de apresentar?
Bom, nós vamos fazer então o seguinte, a apresentação hoje é de 14 até as 18 horas. Às vezes tem pessoas que acessam, né, mais tarde, costuma acontecer também de alunos acessarem outras bancas, aí fica por lá, apresenta por lá. Eu estou aqui online, vou esperar, vamos dar um tempinho, eu vou acompanhando aqui. A gente espera mais uns 20 minutos, aí, outras pessoas conectando, a gente verifica então para dar prosseguimento às apresentações. Tudo bem? Combinado então, né? Agora são 15h45, voltamos às 16h.